No calendário das cores, fevereiro também leva a cor laranja para alertar as pessoas sobre combate e prevenção à leucemia. E, obviamente, lembrar também sobre a importância da doação de medula. Hoje a gente conversa com a doutora Caterine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade de levar um pouquinho de esclarecimento e informação para a população. Vamos lá então, doutora, levar esse esclarecimento, essa informação. O que é a doença em si? O que é a leucemia em si? Bom, acho que é importante a gente começar ressaltando que não é uma única doença, a gente está falando de um grupo de doenças. O ideal seria chamar leucemias, porque elas abrangem vários tipos e subtipos de doença. Mas as leucemias, então, elas são um tipo de câncer, é uma doença maligna que acontece a partir de uma desordem lá da medula óssea, e então considerado um grupo de cânceres sanguíneos, cânceres que afetam as células do sangue. Existe algum método preventivo contra essas leucemias, doutora? Olha, preventivo não, mas o que eu posso dizer, e eu quero aproveitar o espaço para esclarecer, é que é muito importante que as pessoas conheçam mais sobre as leucemias, os sinais e sintomas de alerta, para que elas possam buscar de uma maneira mais fácil, mais ágil, um atendimento médico, uma orientação médica. A gente não pode falar de prevenção, mas a gente pode falar de diagnóstico precoce. Vamos falar então um pouquinho dos sintomas, já que você citou aí. Quais são os principais sintomas que a gente consegue identificar e fazer exames regulares ajuda aí no diagnóstico precoce? Muito, ajuda demais. A gente sabe que é super importante manter uma consulta, pelo menos anual, no seu médico de confiança, seu médico de família, e a partir desses sinais e sintomas que eu vou falar agora, prestem atenção, você pode se preocupar em buscar essa consulta médica para melhor entender se se trata ou não de um caso de leucemia. Então, os sintomas eles são inespecíficos, mas eles chamam bastante atenção, tanto em crianças quanto em adultos ou idosos, tá? Porque as leucemias não escolhem idade. Então, a fraqueza, cansaço, palidez, alguns casos hematomas, sangramentos, acontecem também suores noturnos, perda de peso sem motivo aparente, até alguns gânglios também em áreas do corpo. Então, esses sintomas, se eles aparecem de forma recorrente, você sente um deles, né? Ou alguém te chama atenção para algum deles, procure um médico imediatamente para melhor entender o que está acontecendo com você. E o diagnóstico, só para a gente aproveitar aqui o gancho, ele começa num exame muito simples, é um hemograma. Então, o médico saberá quando é o melhor momento de solicitá-lo e vai conseguir identificar, através do hemograma, que é um exame de sangue, se tem alguma coisa acontecendo de errado com a produção das células do seu sangue. E, a partir daí, investiga-se para diagnosticar se trata-se ou não de uma leucemia. Você inclusive já antecipou aqui a próxima pergunta, que era sobre o diagnóstico, mas é importante isso mesmo, porque às vezes os sintomas podem se confundir com de outras doenças, né? E aí, fazendo então o hemograma, acho que dá para tirar bem a dúvida. A partir do momento que se diagnostica a doença, doutora, há chances de cura? Como é que é o tratamento disso? Sim, olha, pergunta importantíssima, pessoal. O câncer hoje em dia tem muita possibilidade de cura, né? Porque a gente precisa fazer um diagnóstico assertivo, precoce e começar logo o tratamento. No caso das leucemias, a gente tem uma série de possibilidades de tratamento, tá? Incluindo quimioterapia, terapias-alvo, algumas imunoterapias, até tratamentos mais avançados e o transplante de medula óssea, que em muitos casos é recomendado. Então, a ciência evoluiu muito. A gente tem possibilidade de melhoria de qualidade de vida para um paciente com diagnóstico de leucemia e muita possibilidade de cura. E aproveitando essa mensagem positiva aí, a última pergunta vai justamente nesse sentido. Doação de medula. Queria que você falasse um pouquinho da importância da doação, quem pode doar, onde pode doar, se há algum pré-requisito. Então vamos lá, olha, é super importante que a gente consiga manter um banco de doadores potenciais de medula óssea. Por isso que é importante que você aí, que esteja em casa e tenha vontade e cumpra os requisitos, faça essa inscrição e habilite-se para ser um potencial doador. A gente sabe que a medula óssea é um órgão único, não é? Então, para que a gente tenha possibilidade para esses pacientes terem chance de cura, a gente precisa ampliar esse banco de doadores. Se você tem interesse em tornar um doador de medula óssea, procure um hemocentro da sua cidade
ou procure um hospital de referência que faz tratamento na área de oncohematologia, ou procure o seu próprio médico e manifeste para ele o seu desejo de se tornar um potencial doador de medula óssea. A doação de medula, assim como a doação de sangue, salva vidas, gente. Às vezes é a única oportunidade que um paciente com um diagnóstico de câncer sanguíneo tem de poder continuar aqui vivendo com qualidade, né? E superar essa doença que não escolhe idade. E eu queria destacar também que as pessoas às vezes não sabem, mas ele é um câncer bastante incidente, tá? Bastante comum e um dos principais cânceres que acometem as crianças. Então, por favor, se você puder, saiba mais sobre a doença, se informe. A gente tem esse mês a campanha Fevereiro Laranja justamente para isso. Procure nas redes sociais, abrale.org.br, segue a gente, saiba mais e a gente está aqui para apoiar você, paciente, familiar e também os doadores. Vamos doar medula para salvar vidas. Maravilhoso, doutora. Muito obrigado pelas informações, esclarecimentos e por ter falado com a gente. Obrigada a você. Esta, portanto, é a doutora Caterine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que esclareceu um pouco mais sobre a doença nessa campanha do Fevereiro Laranja.